Olá, meus amigos, minhas amigas, seguidores do portal Tô Generoso. Hoje, o nosso convidado e primeiro convidado do nosso quadro Cara a Cara com Marcelo Generoso é o deputado federal José Ricardo, do PT. José Ricardo, que eu conheço já há muitos anos, na verdade, ele me viu criança, é amigo de infância da minha irmã, a professora Terezinha. José Ricardo, filho da dona Isolda e irmão do xerife. Eu só não sei o nome das irmãs dele, mas ele está aqui para falar para a gente, vai falar sobre Zona Franca, vai falar sobre por que ele votou contra esse projeto de lei do governo federal. Enfim, vamos fazer aqui um bate-papo bem legal para que ele possa dar as suas justificativas, porque democracia é isso. A gente tem que dar espaço a que as pessoas, a que os parlamentares digam o porquê votaram contra, o porquê votaram a favor de determinado projeto de lei. Amigo José Ricardo, câmera sua, suas considerações iniciais. Muito bem, gostaria aqui primeiro de agradecer a oportunidade da gente poder estar aqui com você, no Portal do Generoso, que a gente sabe que muita gente acompanha, e a gente poder falar um pouco sobre a política. Acho que estamos num momento importante, não é um ano de eleição, é um ano que o governo do Estado, o governador, o presidente da República, eleitos no ano passado, e os parlamentares têm agora que trabalhar, e o povo cobrar. Ano que vem vai ter eleições, mas esse é um ano que agora temos que ver o que cada um está fazendo. E eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o nosso trabalho, o nosso empenho. E você, ao me apresentar, lembrando também da nossa origem, do bairro de São Francisco, que lá eu morei desde criança. Desde pequeno, aí meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo cresceu participando da comunidade, na igreja católica. E hoje ninguém mora lá no bairro, mas minha mãe mora na Cachoeirinha, meu irmão, o Eduardo, o xerife, minha outra irmã mais nova, Jaqueline, outra mora em Tocantins e também a mais velha mora ali pelo Aleixo. Portanto, todos nós estamos, cada um trabalhando, cuidando da vida, e eu fazendo a minha parte como político, exercendo essa função pública. Legal. Vou te chamar de Zé. Não tem problema. Zé, como é que foi que começou essa tua vontade de ser parlamentar? Eu lembro que você era e ainda é da Igreja Católica. É verdade que você ia ser padre? Rapaz, muita gente já perguntou isso aí, Tem um cara de padre, mas na verdade eu nunca fui para o seminário, nunca estudei para ser padre. Certo. Eu sempre trabalhei na Igreja Católica, certo, desde grupo de jovens. Na verdade, a minha família, tanto do meu pai como da minha mãe, são muito católicos. Nascido no Rio Grande do Sul, eu também nasci, mas bem pequeno, para o Amazonas. Então, muito católico, participando da igreja, então desde novo lá na paróquia, e depois nos grupos de jovens. E a partir dali, se engajando nas atividades, outras atividades sociais também da igreja. Posteriormente, também na área da Arquidiocese de Manaus, vamos falar assim ali de Manaus, a Caritas, as pastorais sociais. Então, tudo isso me levou a compreender melhor as questões sociais, os problemas da sociedade. Mas eu depois, já formado em economia, sou formado em economia pela Universidade Federal, exercendo a minha profissão, e eu também presidi o Conselho de Economistas do Amazonas. Presidi a entidade 2 vezes. E nesse período é que eu comecei a me interessar mais na questão partidária. Mas o que realmente foi o pontapé inicial, a decisão de entrar na política, foi uma campanha da Fraternidade da Igreja Católica, em 1996, que falava sobre política, era fraternidade e política. E lá falava que, olha, não é o papel do padre, não é da freira, está na política partidária. Mas os demais, fiéis, cidadãos, exercendo a cidadania, poderiam estar participando. Foi aí que eu tomei a decisão, me filiei ao Partido dos Trabalhadores e comecei a participar das eleições. E fui uma vez candidato, 2, 3, na 4ª vez é que eu ganhei. Portanto, essa foi assim, a minha caminhada para entrar na política. E daí participo normalmente das eleições, muito pé no chão sempre, e hoje estou aqui exercendo mandato de federal. Como é que surgiu a ideia da Kombi, de subir em cima de uma Kombi e fazer discursos na praça,
dos terminais de ônibus, você, se eu não me engano, o Valdemir. Inclusive, eu ficava muito preocupado com essa questão do Valdemir, quando ele subia na Kombi contigo, a gente ficava meio preocupado. Se eu subo com ele, a Kombi ia baixar total. Ia balançar um bocado, né? Agora, como é que surgiu essa ideia de uma Kombi, um carro-som com o Praciano, ex-deputado federal Praciano, inclusive um grande abraço, de fazer ali essas movimentações em cima de uma Kombi, que é a sua marca hoje? Você lembrou bem, o Praciano. Na verdade, quem começou foi o Praciano. O Praciano, ele foi eleito vereador 4 vezes e depois 2 vezes deputado federal. E o Praciano é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito próxima do dia a dia da população, dialogando. E ele dizia o seguinte: olha, eu não tenho programa de televisão, não tenho rádio, eu tenho dificuldade, né, às vezes, de poder divulgar meu trabalho nos meios de comunicação. Ele começou a ir no terminal de ônibus, em cima da Kombi que ele tinha, uma Kombi velha, com um somzinho adaptado, para prestar contas, para falar dos projetos, questionar a prefeitura, falar dos problemas, daquilo que ele estava defendendo. Então foi o Praciano que começou. E quando eu fui eleito vereador a primeira vez, em 2004, o Praciano disse: olha, Zé, se você quiser divulgar suas atividades, nada melhor do que estar lá no terminal de ônibus. E eu comecei a participar, e de lá até hoje, toda semana eu estou no terminal, ou numa feira, no mercado, e às vezes até no interior, para prestar contas, porque o trabalho é simples, é dar uma satisfação à população do trabalho realizado. Eu falo dos projetos, falamos de posicionamentos, dos votos, também levamos informações sobre determinados assuntos. Então é um momento de cidadania, te leva informações e eu recebo também muitas sugestões. E acabou a população me chamando carinhosamente o homem da Kombi, o cara da Kombi, o Zé da Kombi, né? Mas o sentido é esse, é prestar conta, é dar uma satisfação à população do trabalho que está sendo feito. Certo. Você eleito agora deputado federal, com uma votação expressiva, as pessoas, aliás, os políticos e a população em geral não tem o que falar de você com relação a essa questão da corrupção. Né? José Ricardo nunca foi visto, eu já falei isso aqui, nunca foi visto nessa questão de foi ouvido o nome do José Ricardo numa operação tal, o deputado José Ricardo é processado por desvio, etc. E tal. Você tem uma vida política libada, limpa, mas existe uma imagem sua segurando uma placa de Lula livre, o que foi criticado, inclusive, por alguns dos seus eleitores. E nessa oportunidade eu gostaria de perguntar a você: você acredita que o Lula é inocente? Você faria novamente aquela foto ou aquele vídeo segurando a placa, defendendo que haja liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Eu acho que assim, o Lula está se defendendo, né? Os advogados já apresentaram durante todo o processo os argumentos, provas e, logicamente, todo aquele que a justiça, né, exige, né, da defesa. E o Lula está se defendendo. Eu acredito que vai chegar uma hora que ele vai sair da cadeia. Ele sempre diz que ele quer sair de lá com a inocência provada, de que ele não recebeu nada, que esse processo todo é um processo que, na verdade, teve um cunho político. Eu acho que, talvez, o que está acontecendo agora, as notícias estão saindo, né, do Intercept, né, desse site que está mostrando diálogos aí entre procurador, juiz e as partes, né, nesse caso acusatório, talvez comece a revelar coisas que antes não se sabia, né, de que havia realmente um grande interesse de condenar o Lula, ter pressa, passar por cima de prazos. Nós temos uma questão no Brasil, Generoso, que é assim, é aquela história de que quem acusa tem que provar. Porque é fácil alguém dizer: olha, você está roubando, você é isso, você é aquilo. Tem que provar. Então o ônus da prova cabe a quem está acusando. É assim que está na Constituição. E o que a defesa do Lula sempre coloca é que não teve as provas materiais em relação ao possível crime de ter se beneficiado recebendo um benefício de uma empresa. Eu não conheço todos os detalhes do processo, não dá para eu me aprofundar nisso, mas há um sentimento muito grande na sociedade, e aí vem o lado do Partido dos Trabalhadores, de lutar pela liberdade do Lula, né, no sentido dele poder continuar atuando politicamente. Porque sabe que aqui no Amazonas o pessoal tem um carinho muito grande com o Lula,
porque reconhece ele como o presidente que mais vezes esteve no Amazonas e os investimentos, os programas sociais que ele implantou e que estão presentes hoje na vida das pessoas. Então a lembrança das pessoas é muito forte nesse sentido. E eu acho que nesse caso até é interessante a gente avaliar o Amazonas por a questão do Luz para Todos, do Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o aumento, né, da universidade, escolas técnicas. Então há todo um elenco de programas sociais que faz com que as pessoas vejam o Lula como um presidente que olhou realmente para os mais pobres aí. Então daí a ânsia, de um modo geral, no Brasil, de que vê o Lula livre, se vê livre dos processos, ser comprovada a sua inocência, né, poder comprovar adequadamente e poder continuar fazendo política. Esse é o sentimento no Partido dos Trabalhadores. Agora, os detalhes, se juridicamente vai ou não vai, é culpado, até a última instância, tudo isso vai ter que ter um final um dia, né? Eu acredito que vai ser positivo para o lado do Lula. Então você acredita realmente que ele é inocente, na sua posição? Ao menos naquilo que foi colocado até agora, né, de comprovação dos documentos que a defesa divulga, né, que foi apresentado, tudo indica que sim. Muita gente tem falado assim, eu votei no José Ricardo, mas eu queria muito que ele saísse do PT. Acho que você já deve ter ouvido muito. Já ouvi também, né? Várias situações como essa, né? Você não acha que seria o momento certo ou você não tem essa intenção? Você prefere ficar no PT até o dia que o povo decidir que você fique como um político de mandato? Olha só, para alguém ser candidato tem que estar num partido político. É isso que está na Constituição. E a mesma Constituição, ela fala da liberdade religiosa e liberdade política. Por isso você pode abrir uma igreja, se quiser, ali na esquina, e você pode constituir um partido político, porque é uma obrigação do candidato estar no partido. Portanto, criar partido, defender suas ideias através de um partido político, é um direito que está na Constituição. Agora, o que a gente vê, as incoerências das pessoas, né, que ficam mudando de partido. De modo geral, a população quer acreditar nos políticos. Por isso que vota na esperança sempre de que as coisas melhorem. E um partido é uma instituição que ela tem que defender propostas, defender ideias, defender, portanto, aquilo que acha que tem que ser feito para melhorar a vida da população. Então, assim é o PT, assim é cada um dos partidos. Eu não tenho razão para sair, ficar mudando de partido. Tem mais um detalhe, é que o partido, o PT, ele não tem um dono. Lá você participa, você vota, vai ter eleição agora para escolher os dirigentes. Os outros partidos não têm isso, tem um dono. Se alguém quiser ser candidato pelo PMDB, tem que falar com o dono, tem que ter as bênçãos do dono do PMDB. O dono do PR, o dono do DEM, o dono do PSDB, o dono do PTB, o dono do PP, Partido Progressista. Todos esses partidos tiveram gente envolvida na Lava Jato, na corrupção. Todos esses partidos aí. Infelizmente também o PT, algumas pessoas lá. Então assim, você vai para onde? Vai para um outro partido que também tem seus problemas? Então eu acho que a gente tem que lutar para melhorar o partido que você está, né? Fazer com que aquele partido fique realmente não só com a imagem, mas com a prática, com a coerência, lutando, né? Tendo boas candidaturas. Então eu acho que não tem porquê sair pulando para lá e para cá. Eu já vi vários políticos do Amazonas que estavam num partido, aí teve um desentendimento ou algum outro probleminha, já pulou para um segundo. Daqui a pouco teve um probleminha lá, já pulou para um terceiro. Eu acho que as pessoas querem ver coerência também, coerência. Hoje eu saí do partido que eu estou há muito tempo, lutando para cada vez ser melhor, eu acho que é o melhor caminho, permanecer lá. Senão as pessoas vão dizer, o Zé Ricardo fica pulando, ele conforme um oportunista. E a gente não, está lá brigando pelo povo, através de uma instituição chamada partido político. É que nem igreja. Eu não fico mudando de igreja. Eu sou da igreja católica, ela tem muita coisa boa, tem os seus problemas também, mas eu continuo firme, fiel, e as pessoas me respeitam por causa disso, pela coerência. Quem fica pulando para lá e para cá, não sabe o que quer, e as pessoas daqui a pouco também não confiam. Muito bom. Você recentemente houve uma votação importante na Câmara Federal da reforma da Previdência. E você foi o único deputado federal que votou contra a reforma da Previdência. Você votou contra por orientação do partido ou por convicção?
Olha só, o projeto da reforma da Previdência é um assunto que já é discutido há muito tempo, né? Que se fala, olha, tem que fazer reforma da Previdência, reforma da tributária, reforma política, temos que fazer uma reforma também no sistema financeiro propriamente, na questão dos impostos que envolvem a área financeira. Mas, quando se fala na reforma, temos que saber o seguinte, o que vai ser feito para melhorar a vida da população. Então, uma reforma da Previdência seria para melhorar a aposentadoria das pessoas. E o projeto, desde o início, quando o governo anunciou, já no ano passado, e também na época do Temer, porque no governo Temer foi apresentado um projeto de reforma. Sim. E esse projeto do Temer, na verdade, ele foi todo copiado, agora ficou igual ao governo Bolsonaro. Aliás, ficou até mais grave ainda. Por quê? Porque o ministro da Economia diz que precisaria economizar 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Senão, daqui a uns anos, não teria recurso para pagar a aposentadoria. Só que eles não falam o seguinte, que o dinheiro da aposentadoria não vem só das contribuições de trabalhadores e de empresas ou de empregadores, que é o tradicional, o recolhimento para a Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade Social, que tem saúde, assistência e previdência. E o dinheiro para a Seguridade vem de PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro, além da contribuição da Previdência. Então, com tudo isso, significa que dinheiro para pagar a aposentadoria sempre teve. Nos últimos 15 anos, foi superavitário. O governo até criou um mecanismo chamado DRU, Desvinculação de Recursos da União. 30% dessa arrecadação foi usada em outras áreas, e não a Previdência, e no caso, a Seguridade Social. Então, sempre teve uma arrecadação suficiente para pagar a Previdência. Esses são os números oficiais, e não é nem eu que divulgo, já há anos, os auditores federais, que a associação deles, divulgam isso oficialmente. A segunda parte é o seguinte, eu acho que o governo, antes de mexer na aposentadoria das pessoas, principalmente quem ganha menos, deveria cobrar de quem está devendo, os grandes devedores da Previdência, bancos, grandes empresas, devem Previdência e também os impostos. Terceira questão é o seguinte, existe o setor financeiro, que hoje cobra muitos juros de todo mundo e paga muito pouco imposto. Eu acho que o setor financeiro, o grande, dos grandes investidores, aí essa turma da especulação, o nível de imposto que paga, comparativamente, é menor do que nós pagamos, do que você paga de imposto de renda. Então deveria tributar esses grandes aí que não pagam quase nada. E por último, ora, generoso, para você aumentar a arrecadação, seja de impostos, seja da contribuição da Previdência, tem que melhorar a economia. O ministro da Economia tem que ativar a economia, gerar emprego. Na hora que aumenta a economia, aumenta o faturamento, e portanto impostos, e aumenta a arrecadação da Previdência devido ao emprego, de carteira assinada. Essa tem que ser a prioridade do governo. Aí, lógico, com tudo isso, não dava para aceitar uma reforma, que na média é o seguinte, quer que as pessoas trabalhem alguns anos a mais, funcionário público e privado, e todos vão ter uma redução no valor da aposentadoria, quando se aposentar, no cálculo da média. Vou dar um exemplo, se alguém se aposentar hoje pela regra atual, com R$2.000, pela nova regra, pela média que vai ser calculada, ele vai ficar em 1.500, 1.600, dependendo do setor da economia que ele estiver trabalhando. Então, vai receber menos de aposentadoria. E a pensão dessa pessoa, a pensão que fica para a esposa, caso ele vá falecer, hoje é de 100% do valor da aposentadoria. Vai diminuir para 60%. Quer dizer, há uma redução que atinge 85% das pessoas do INSS que estão nessa faixa de menos de 3 salários mínimos. Então, eu votei a favor da população, contra essa proposta. Professores, eles queriam tirar a diferença de idade, inclusive das mulheres, 5 anos de diferença em relação aos homens. Eu fui contra isso. Assim mesmo tiraram 2 anos das mulheres. Queriam pagar para um idoso R$400, hoje é um salário mínimo. Para a pessoa deficiente também, para a trabalhadora rural, queriam que trabalhasse e contribuísse 20 anos para a Previdência. É impossível se aposentar. Hoje nem 10 anos de contribuição tem, porque a pessoa não é empregada, ela não contribui para a Previdência. Então, por essas razões todas, eu vi que essa proposta não é boa para a população. Por isso que eu votei contra e votei a favor, cortando dos trabalhadores. Essa é a razão. Zé, a gente vai fazer um intervalozinho, a gente vai chamar nossos comerciais, o pessoal da Ecolavagem.
Daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar de eleições municipais, eleições agora de 2020. 30 segundinhos, a gente volta já. Voltamos com a nossa entrevista com o deputado federal José Ricardo, do PT. E aqui nós temos, antes de entrar no assunto eleições 2020, eleições municipais, em que o José aparece hora em primeiro, hora em segundo, hora em terceiro, enfim, essas pesquisas oscilam muito. Ele também vai falar para a gente se ele acredita nessas pesquisas ou não. Tem algumas perguntas dos internautas. Vamos lá. Pergunta do Guilom Travessa. Por que permanecer no PT, sendo ele religioso, e ativar uma pré-candidatura a um partido de tantos escândalos financeiros? Eu acho que o PT está no processo também de renovação. Nós vamos ter eleições esse ano e a gente sempre fala de mudanças. O PT teve algumas pessoas envolvidas em corrupção, né? Tem 2 milhões de filiados. Aqui no Amazonas não tem ninguém. Então não tem razão de você sair de um partido que aqui não tem ninguém envolvido em nada errado. Os outros partidos, o PMDB do Amazonas tinha gente na Lava Jato, o PR do Amazonas tinha, o DEM tem, né? Não tinha, tem, o DEM tem, o PSD, quase todos esses, o PSDB, né? O prefeito e o filho dele está na lista da Lava Jato, todas essas pessoas. Do PT não tinha ninguém, então não tem razão nenhuma de mudar. O PT tem que cada vez estar mais fortalecido, ouvir a população, ter transparência. Eu acho que, como toda instituição, tem que ter transparência em relação às ações e o recurso que utiliza para as atividades políticas. Aí a pessoa tem razão, acho que a gente tem que criticar os partidos, e eu critico o PT. O PT precisa ter cada vez mais transparência para mostrar para a sociedade o que faz e não ficar com informações equivocadas, às vezes, circulando, né? Júnior Nunes, meu amigo Júnior Nunes, advogado do PSB, ele pergunta o seguinte: quais os fundamentos econômicos que ele traz para Manaus, se são os mesmos da líder dele, Dilma Rousseff, até quando ele vai fingir andar de Kombi, pois está apagadíssimo em Brasília, nem aparece. Júnior Nunes, advogado, e é do PSB. Bom, em relação à economia do Amazonas, a gente defende, no primeiro dia, meu primeiro discurso lá em Brasília foi exatamente a defesa, primeiro, da Zona Franca de Manaus. Eu acho que os próximos 20 anos, no mínimo, nós vamos continuar dependendo da Zona Franca. Mas, paralelo, nós temos que realmente fazer o que, desde quando eu me formei em economia, há 31 anos atrás, os professores já falavam: olha, nós temos que pensar nas alternativas à Zona Franca. 30 anos se passaram, vários governos de estado, e qual é a atividade econômica que, além da Zona Franca, hoje está fortalecida? A gente vê que são pouquíssimas. Portanto, nós temos que enfrentar isso. Eu defendo isso. E não tem novidade, não tem nada de inventar. Tem muitos estudos feitos das possibilidades econômicas que nós temos aqui do Amazonas. Agora, em relação à minha atuação, agora, esses dias fizeram um levantamento sobre os 8 deputados federais em Brasília. Eu fui o parlamentar que mais me pronunciei na tribuna da Câmara dos Deputados. E todo dia defendendo algum posicionamento, algum projeto. E também fui o parlamentar que mais apresentei proposituras na Câmara dos Deputados. São projetos, indicações, requerimentos. É só verificar as estatísticas que estão lá na Câmara. Portanto, eu fico muito alegre que está acompanhando o meu mandato, mas você sabe que nem tudo é divulgado, né? Todos os detalhes, todas as estatísticas do trabalho de cada parlamentar. Mas eu acho que eu vou ter que fazer essa divulgação aí, né? Para poder mostrar que a gente está se empenhando muito. Eu não sou o melhor,
mas nós estamos fazendo a nossa parte todo dia. Certo. Fred Aguiar, que é filiado do PSTB, amigo nosso também, pergunta qual é a sua opinião sobre os 7 meses de governo Bolsonaro. Olha só, a gente está vendo as informações oficiais, né, do Brasil. Aumentou o desemprego, diminuiu a expectativa de crescimento da economia, do PIB, que o Banco Central publica, né? Cada 15 dias você tem a expectativa do mercado, a expectativa do setor empresarial e do próprio governo. Então, esses sentimentos que estão colocados. Então, esse é um ano que eles já consideram um ano perdido. Depois você tem, não tem nenhum setor da economia que hoje está alavancando possibilidade de geração de emprego, que seria o caso da construção civil. Então, como o governo não está ativando a economia, não está colocando crédito, não está fazendo investimento em obras, o Minha Casa Minha Vida está quase parado, então nós vamos ter um ano perdido esse ano. Então, até agora nós tivemos um marasmo muito grande. E o Amazonas, até agora, também não recebeu nenhum benefício do governo federal, no sentido de investimento. A bancada já esteve lá com o presidente, eu acompanhei a bancada lá com uma pauta de várias questões, Zona Franca, investimento em portos, aeroportos, a infraestrutura. Nós tivemos o ministro da Infraestrutura, o ministro da Saúde. Eu não pude estar no mesmo dia, mas boa parte da bancada esteve com o ministro da Economia. Então, a bancada do Amazonas está defendendo o Estado e a gente está junto, né, nesse momento de luta pelo nosso Estado. Só que o governo não está dando atenção devida ao nosso Estado. Diferente de outros governos, o governo atual até agora, o presidente esteve agora recente, né, esteve aí em Manaus para a reunião do Conselho da SUFRAM, só que não trouxe nenhuma novidade. Fez muitas promessas, né? 2019. E o pior é o ministro da Economia, porque ele assinou uma portaria, e essa portaria 309, ela permite a importação de computadores e celulares do exterior, uma redução de imposto de importação. Isso vai atingir as empresas instaladas aqui em Manaus e também em São Paulo e outros estados do Brasil. Então, quer dizer, é uma medida que gera emprego fora do Brasil, quando na verdade deveria gerar emprego aqui. E cria uma instabilidade, porque há uma possibilidade dessas empresas, tipo uma Samsung, uma empresa grande, né, fabricante de produtos dessa linha, de ir embora, porque não vai ser mais vantajoso estar aqui, já que tem importações de produtos acabados liberadas com baixo imposto ou até zero. Então, essa é uma portaria que teria que ser revogada. Que o ministro veio em Manaus e não falou nada, e não mudou nada. Portanto, é uma medida contra a Zona Franca e contra a nossa economia. Na verdade, essa questão da Zona Franca, a gente tem tocado muito aqui. Muita gente fala assim, a gente tem que parar de só pensar em Zona Franca, a gente tem que começar a pensar no novo modelo econômico. Mas, até onde a gente sabe, não existe nenhum modelo econômico, nem há estudo de algum modelo econômico que substitua a Zona Franca de Manaus, não é isso? Não digo um modelo econômico, seria assim, setores da economia ou atividades, segmentos específicos que o governo começaria a dar uma certa prioridade, investimentos, dar as condições de crescer em termos de empreendimentos, de emprego. Por exemplo, o turismo é um desses setores. Quando o governo do Estado fala em turismo, eu digo, ótimo, está no caminho certo. Se o governo federal e o ministro da Economia, o Ministério da Economia falava no Plano Dubai, né? O Plano Dubai. Sim. A gente fez uma audiência pública, né, que eu solicitei, eu acho que o capitão Alberto e outros parlamentares da Comissão da Amazônia, e o representante do ministro disse, olha, na verdade é só uma ideia, não tem nada concreto. Mas lá eles elencavam o turismo, falavam da biodiversidade, né, biofármacos, falavam de outros setores, como a piscicultura. Concordo, eu acho que são setores que nós precisamos começar a investir pesado. Turismo, eu faria o primeiro, seria o turismo, na minha avaliação. Segundo, a produção de alimentos, que inclui peixe e outros produtos a partir de matéria-prima regional. Por quê? Porque você pode exportar, você pode vender para o mercado nacional, além de abastecer a demanda que tem aqui na capital e no próprio estado. Mas são atividades que está tudo pronto. O turismo, as coisas estão aí. Precisa só ser feita a parte que faz com que um turista fique um dia, 2 dias, 3 dias a mais na cidade e no estado. Então, que tipo de interesse ele teria para poder permanecer e gastar aqui e investir aqui. Mas isso ainda não está, até agora, como uma prioridade absoluta. Mantenha a Zona Franca e, paralelo, começar a trabalhar esses outros setores aí.
Eu acredito, por isso que eu falei em 20 anos, próximos 20 anos, se agora começar, governo atual, governo federal atual, eu acho que em 20 anos nós vamos ter paralelo à Zona Franca uma série de atividades fortes que simbolizam um pouco o nosso estado. Certo. Vamos entrar agora no assunto eleições municipais 2020 chegando, e o teu nome aparece em primeiro, aparece em segundo, varia de pesquisa a pesquisa. Qual é a avaliação que você faz? E a pergunta é, o PT, porque nós recebemos essa informação, que o PT teria interesse, e tem interesse na verdade, em lançar candidatos em todas as capitais e todos os municípios do Brasil, ou como cabeça de chapa ou como vice. Essa informação, ela procede ou não procede? Olha só, Generoso, ano que vem nós vamos ter uma eleição que eu diria diferente porque nós estamos num ambiente político que, oriundo da eleição do ano passado, foi muito afrontoso, né? Ficou dividido, com duas candidaturas, políticos tradicionais ficaram de fora, então houve uma mudança grande, pensamento, né, do eleitorado e da população. Há muita decepção também, porque eles falaram na mudança com Bolsonaro e agora estão vendo que não está significando essa mudança. E também governos anteriores que às vezes faltou uma certa avaliação para mostrar os ganhos que tiveram para a sociedade e ficou esse antagonismo, até um ambiente de ódio, de muita discussão, até entre pessoas amigas e familiares. Então, ano que vem, nós vamos estar vivenciando um novo momento, é o resultado dessa eleição. Vamos cuidar da cidade, a eleição municipal, eleger prefeito e vereadores. Aí já tem uma nova regra, a regra que trata da eleição para vereadores, não tem coligação. Então, cada partido vai ter que lançar sua chapa de vereadores para eleger, né, os seus parlamentares. Então, há uma tendência de ter muitos candidatos a prefeito, porque o candidato a prefeito para potencializar, para ajudar a puxar votos para a legenda e, portanto, para a sua chapa. Então, no primeiro turno, eu imagino que muitos partidos vão lançar candidato a prefeito, embora não haja impedimento da aliança no primeiro turno entre partidos para majoritário. No caso do Partido dos Trabalhadores, nós vamos lançar candidato a prefeito, isso já está definido, que é importante, é estratégico, e também para eleger uma bancada maior de vereadores, que hoje nós só temos um vereador na Câmara, é o vereador Sassá, né, da Construção Civil. Nós já tivemos 3, com o Valdemir José, né, com 2 vereadores importantes, que era o Valdemir, professor também, assim como o Bibiano, e a Rose, que é metalúrgica. Sim. Então, os partidos vão ter essa estratégia, o PT também vai ter a mesma estratégia, no sentido de eleger vereadores e lançar candidatura a prefeito. Mas você é pré-candidato ou ainda vai haver uma discussão? Bom, no caso, os nomes que hoje nas pesquisas são colocadas, eu vejo assim as pesquisas como realmente um momento. Quer dizer, nesse momento, quem elabora uma pesquisa coloca um elenco de nomes para as pessoas escolherem, se fosse hoje a eleição. Então, se fosse hoje, nós teríamos essa perspectiva de votos, uma possibilidade de votos. Não sei como é que vai estar o quadro no ano que vem, de cada partido, de nomes, e o meu nome está colocado pelas pesquisas. O partido não discutiu nada, até porque nós estamos agora num processo de eleição interna. O PT é o único partido que os filiados participam, escolhem seus dirigentes, formam chapas, debatem, vai ter vários debates. Eu acho, não sei se isso incomoda os outros partidos, tem tanta gente que se incomoda, mas o partido tem esse debate, diferente de outros partidos aí. Então essa é a prioridade número 1. E isso é que vai dar um norte também para as eleições do ano que vem. Meu nome está colocado, né? Muita gente defende sim meu nome, mas eu estou me dedicando no momento ao mandato de deputado federal. A população votou no Zé Ricardo, eu fui o mais votado deputado federal do Amazonas, então a gente está lá todo dia se dedicando em Manaus ou no interior, que eu estou visitando vários municípios, e na tribuna da Câmara, nas comissões, que eu participo de 4 comissões, e eu não falto, estou lá debatendo audiências de forma ativa. Então, a minha dedicação hoje, no momento, é o mandato federal em nome da população do estado do Amazonas. Muito bem. A gente está chegando perto do fim da nossa entrevista, mas assim, eu queria que você desse opinião sobre 2 governos. O primeiro governo, o governo municipal, o atual prefeito Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Recentemente agora ele tomou uma medida com relação ao transporte público,
e você foi uma pessoa que sempre debateu essa questão do transporte público, sempre defendeu a devassa nas contas das empresas, e agora o prefeito assinou um decreto de lei onde vai haver uma devassa na conta das empresas de transporte público. Você acha que essa atitude dele foi uma atitude correta? E isso seria o início, ou pode ser, de repente, uma grande solução para a questão do transporte público em Manaus? Olha só, o transporte público coletivo, ele é um serviço público, ele é um serviço essencial, ele é um serviço que está na categoria de um direito social, que está na Constituição, está naquela lista de direitos sociais. Cabe ao poder público garantir um transporte de qualidade. Na verdade, a lei orgânica do município de Manaus fala transporte com qualidade, transporte com segurança e transporte com preço justo. São esses três termos que configuram como deveria ser o serviço de transporte. Acontece o seguinte, que aqui nós temos a concessão pública, então são empresas que operacionalizam. Cabe à prefeitura fiscalizar o serviço. Papel do prefeito fiscalizar através da SMTU, né, que é exatamente o órgão público. Agora eu pergunto, e está tendo fiscalizações? Tem um contrato que fala em renovação de frota, que fala em quantidade de ônibus, também ter uma frota adequada com o crescimento da população, e uma série de obrigações, principalmente obrigações relacionadas aos seus funcionários. Tem empresas atrasando salários, não recolhendo adequadamente direitos trabalhistas. Aí você tem empresas que já há muito tempo não trouxeram ônibus novos. A lei orgânica fala em 25% de renovação. E tem uma lei que o próprio prefeito Arthur Neto propôs no início do mandato anterior dele, não o atual, logo no começo, que foi aumentar a vida útil, eu diria assim, o tempo de circulação do ônibus de 7 para 10 anos. Então deu de presente para os empresários 3 anos para eles investirem, comprarem ônibus. Não aconteceu. Eu fiz um levantamento em cada terminal de ônibus e levei para o Ministério Público, mostrando a quantidade de ônibus que tem 10 anos, 11, 12, até 13 anos, bem acima do permitido, e a prefeitura não fiscaliza. Então agora o prefeito, num ano que não é de eleição, ele decide teoricamente intervir, porque eu não estou acreditando que seja uma intervenção. Intervenção é quando você intervém, tira a empresa e quem toca é o poder público. O poder público determina para alguma instituição administrar, enquanto tem a intervenção. Não vi intervenção nesse sentido. A outra é que, no caso do transporte, precisaria ter uma discussão aberta que envolve os custos, a planilha. As questões estão ali. O Praciano fez um levantamento na época, uma CPI. O Praciano só conseguiu, por exemplo, a folha de pagamento das empresas na justiça, através dos balanços e na justiça a folha de pagamento, uma caixa fechada. E olha, eu acho que vai acontecer o que está acontecendo nos últimos 15 a 20 anos. No ano de eleição, eles dão um aumento à tarifa. E no ano que não tem eleição, eles vão aumentar a tarifa. Isso é um jogo, né, um jogo de faz de conta, que o prefeito agora vai agir energicamente, os trabalhadores vão exigir também, né, reposições salariais. Aí vai sobrar o quê? A única forma de resolver é aumentar a tarifa. De novo, eles vão repetir isso aí. E se não conseguirem que a prefeitura autorize, como se diz, por bem, os empresários entram na justiça, como foi o último aumento. Eles foram na justiça, o desembargador no dia seguinte deu uma liminar autorizando o reajuste da tarifa de ônibus. Tudo indica que vai ser essa a repetição. Quem perde é o usuário do transporte, porque não há garantia de ter ônibus novos. Espero que a ação da prefeitura seja diferente agora. Se for diferente, uma coisa que realmente vai intervir no sistema, colocar empresas novas no lugar daquelas que realmente estão negligenciando totalmente, podemos até ver se algo muda, mas não estou vendo isso por hora. Vamos falar agora de governo estadual, governador Wilson Lima. O governo do estado recentemente enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei alegando que precisa fazer o congelamento do salário dos servidores, etc. Se você fosse deputado estadual, você votaria contra ou a favor desse projeto de lei? Não sei se você teve acesso ao projeto em si. Acompanhei. Você votaria contra ou votaria a favor? Essa seria a solução para essa questão do rombo que existe no governo do estado? Vou começar pelo rombo. Você tem razão, porque assim, existe uma história de governos, né, que vai passando, porque sempre tivemos o mesmo grupo político administrando o estado.
Começou com o Mestrinho, depois o Amazonino, depois o Braga, o Omar, o Melo, o Amazonino de novo. Eu diria que talvez tenha rompido, né, por não ser do mesmo grupo político, agora com o Wilson Lima. Eu diria assim, a trajetória de eleições, de resultado. Agora, quanto à administração, então nós temos uma sequência de práticas, de contratos públicos, com pouca transparência. E o escândalo mais recente mostra até que nível nós chegamos com a história da terceirização. É uma terceirização sem controle. Eu já ouvi de ex-secretários de saúde falando isso, dizendo, deputado, eu era deputado estadual, a terceirização está custando muito mais caro do que se a gente fosse contratar diretamente funcionários e serviços, equipamentos para exames, etc. Então agora o governo está herdando tudo isso. Não percebo que está tendo um enfrentamento mais radical, talvez, mas pensando em continuidade do serviço, né? Você não rompe o contrato, você tenta mudar o contrato, mas não está conseguindo, não está fácil, já estão 6 meses aí. Agora, a medida de congelar gastos públicos e também de aumento salarial, se eu estivesse lá, votaria contra. Eu acho que seria uma situação mais extrema. Em último caso, depois de você desnudar tudo, depois de você mostrar para a sociedade, mostrar para os próprios servidores públicos a situação, porque tem gente que não acredita. Por que vai ter que segurar o aumento salarial meu? Por que vai ter que impedir mais investimentos e gastos? Quando se sabe que está se gastando e pagando caríssimo certos contratos. Eu acho que tem que primeiro passar limpo bem esses contratos, e depois você tomar algumas medidas. Eu acho que pode cortar em algumas outras áreas, tem que definir o que é prioridade. Para mim, educação é prioridade, saúde é prioridade e segurança, são os 3 itens básicos. E então você tem que tratar de forma franca com as categorias, aberta mesmo. Também temos o fator da economia. Claro que tem que aumentar a arrecadação pública. O distrito industrial hoje é o grande motor da economia do Estado, então na hora que diminui o faturamento, diminui a arrecadação de ICMS e de IPVA. Então afeta também. A nível federal, não tenho conhecimento que teve diminuição do repasse. O próprio Fundeb, por enquanto, os repasses estão equilibrados. Acho que se mantiver nesse patamar, é possível que o Fundeb garanta que o governo cumpra a questão de reajuste salarial. Acho que isso tem que ser bem aberto, bem discutido. E, aliás, até no Congresso Nacional eu estou apoiando a proposta de constitucionalizar o Fundeb. O Fundeb acaba o ano que vem. Então, eu acho que essa medida é muito radical, ela atinge os servidores, eu acho que não é justa. E os professores que saíram de uma greve, que lutaram tanto, teve negociações, teve os acertos, de uma hora para outra nada mais vale, é decepcionante. E eu estou ouvindo aí as categorias se organizando e talvez querendo fazer uma paralisação geral, uma greve geral. Isso seria muito ruim para a população, né? Um atendimento de modo geral, na segurança, na saúde, nas escolas e tudo mais, né? Mas eu votaria contra essa proposta, assim como eu vi o Serafim Corrêa votando contra e alguns outros parlamentares. Sim. A alegação do governo do Estado é a seguinte, de que não importa se eles façam economia, por exemplo, em aluguel de prédios, em aluguel de automóveis, etc. e tal, se eles economizarem 1 trilhão, eles não podem realocar esse valor para pagamento de despesa de pessoal, despesa de pessoal por causa da lei de responsabilidade fiscal. Limite. Então, como é que o governo faz? Se ele, mesmo economizando aqui, ele não pode, de repente, beneficiar o funcionário público? Qual seria a solução? Não, eu teria que ver, como eu falei, saber exatamente que valores nós estamos falando de cada área. Em relação, se questiona muito cargos comissionados, se questiona também determinados repasses para certos poderes também. Eu acho que deveria se rediscutir a repartição dos recursos, né, na LDO. Na LDO é um momento decisivo em relação a recursos aonde é mais urgente e necessário. E uma coisa que eu ouvi também do Serafim, enquanto eu estava lá como deputado, ele falava de um pacto que tem que haver entre todos os poderes. Não adianta o Poder Judiciário estar lá numa situação cômoda, recebe seu repasse, está com todos os salários, atualizando todo mundo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria Assembleia Legislativa e o Poder Executivo, que tem que executar, prestar o serviço para a sociedade, ali vai ficar limitado e não poder garantir atualizações salariais dos funcionários. Teria que ter uma discussão mais ampla com todos os poderes. Se a situação está difícil, ela tem que ser dividida e repartida com todos os poderes.
E eu incluiria a Assembleia, porque quando eu estava lá, eu defendia. Defendia, inclusive, que pudesse ter uma diminuição no repasse para a Assembleia. Porque eu não precisava gastar tudo aquilo, e eu nunca gastava tudo. Eu e o Serafim, nós tínhamos 4, 5 deputados, que a própria verba, aquela verba indenizatória, a gente não gastava tudo. Era só o essencial, necessário. Podia ter uma diminuição, e assim poderia ter uma diminuição total. E esse recurso poder estar mais disponibilizado para pessoal, no caso do Poder Executivo, que seria para atender as pessoas que trabalham no hospital. Isso tudo é possível. Agora, muito diálogo, muita, né? Não é fácil, não é fácil. Mas eu acho que teria que se tentar num momento dramático que o Estado poderá estar vivendo em breve. Zé, a gente está chegando ao final da entrevista, a gente sempre encerra com um bate-bola. Eu digo alguns nomes e você define esses nomes com uma ou duas frases. Vamos começar. Lula. Lutou muito pelo nosso Estado, pelo povo mais pobre. Amazonino Mendes. É o pai de um monte de políticos envolvidos em corrupção. Omar Aziz. Está lá enfrentando, né, seus problemas e a sua família também. Dilma Rousseff. Injustiçada, né? Não cometeu nenhum crime, tiraram ela do poder. Um golpe. Arthur Virgílio Neto. Poderia fazer melhor, mas a cidade está com tantos problemas que tem muita gente já querendo que ele saia logo. Eduardo Braga. Um governador que foi muito beneficiado no governo Lula, né, que investiu muito no Estado. Então o Estado avançou muito nesse período graças ao olhar positivo, né, do governo federal do Lula para o Amazonas. Wilson Lima. Eu acho que ele vai enfrentar muitas dificuldades ainda, porque não está fácil e eu acho que vai precisar de mais empenho de toda a equipe. Por fim, José Ricardo. Estou fazendo a minha parte como político, como cidadão, de forma aberta, clara. Tenho meus erros também, mas os acertos imagino que são maiores. Aprendendo todo dia com as pessoas que trazem e recebendo as críticas como uma forma de tentar crescer e melhorar cada vez mais. Quem quiser falar com José Ricardo, como é que faz? Quais são os canais? Olha, nas redes sociais, acompanhar, se manifestar através do Zé Ricardo AM, né? Instagram, Facebook, é o mais comum, né? Para você lá. Eu tenho um escritório que fica na Cachoeirinha, ele está lá funcionando durante a semana, normalmente. Em Brasília, hoje é fácil, né? Você pegar todos os telefones, e-mail de qualquer parlamentar, você abre na internet, procura deputado federal, Zé Ricardo, já vai abrir, aí lá tem os telefones, tem e-mail, para mandar sugestões, ideias, sempre aberto. E eu estou toda semana em Manaus, procurando sempre estar visitando, estamos nas ruas, sem nenhuma dificuldade para dialogarmos e recebermos as pessoas para discutir projetos, ideias, coisas novas. Bem, meus amigos, essa foi a entrevista com o deputado federal José Ricardo, do PT. Esteve aqui esse tempo todo e falou com a gente sobre Zona Franca, falou sobre eleições 2020, sobre o governo Wilson Lima, governo Arthur Virgílio, enfim. E você vai poder acompanhar essa entrevista na íntegra no Portal do Generoso, www.portalgeneroso.com, na nossa fanpage do Portal do Generoso e no Instagram também, @Portal do Generoso. Continue seguindo a gente. Mais uma vez, obrigado, Zé, pela entrevista. E você continua acompanhando a gente, mandando seu WhatsApp 995 21 27 27. Nosso próximo entrevistado deve ser ou o vice-prefeito Marcos Roque, ou o Carlos Alberto, o deputado Carlos Alberto, ou o Davi Almeida. Está entre esses três aí, eles estão decidindo quem vem primeiro. Depois do Zé, que abriu esse quadro de entrevistas nosso, será um desses três que vai estar aqui com a gente. Um forte abraço e até a próxima entrevista.